Bom dia, meus queridos. Que Deus esteja abençoando sua vida, seu coração, seu trabalho, sua família, seu lar. Que você possa estar conseguindo se virar nesse momento de quarentena. Inclusive, eu quero deixar um aviso de que dia 31 de maio a Prefeitura vai estar já verificando se poderemos relaxar esse período de isolamento social para que possamos então ter com os devidos cuidados os nossos encontros presenciais. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que pouco se prega, o tema da repreensão. Por incrível que pareça, é uma coisa que tem muito fundamento bíblico. Hoje em dia se cultiva intensamente o pensamento da tolerância. Repreender alguém ou falar que uma pessoa está errada quase se tornou uma ofensa e motivo de quebra de relacionamento. Mas, algumas vezes, para se conseguir todo o bem desejado, mães, pais, filhos e filhas precisam confrontar a rebelião. Disciplina combinada com uma repreensão ocasional são instrumentos de Deus para formar o caráter. Sobre isso, existem alguns textos que eu gostaria de ler com vocês. Por exemplo, Provérbios 3, versos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Passando também para outro texto mais adiante, capítulo 15 de Provérbios, versos 5, 10, 31 e 32, diz assim: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, mas o que odeia a repreensão morrerá. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E ainda um texto do Novo Testamento. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Repreensão tem a ver com o ato de importar-se o suficiente para confrontar, demonstrando amor exigente e firme. Quando nós crescemos, nossos pais, eles observam o nosso comportamento e eles têm a difícil tarefa de nos ensinar a nos comportar de maneira adequada. Disse que cada sociedade está a uma geração da barbaridade total. Se os pais não imporem limites aos filhos, o que assumirá a sociedade na geração seguinte será um grupo de pessoas que não conhece respeito, não conhece limites e, portanto, será uma degradação total. Nossos pais, se eles se importam, eles vão olhar defeitos do nosso comportamento e vão dizer para nós mudarmos, vão enfrentar isso. Então nós casamos um dia. E aí nós percebemos que o nosso cônjuge assume esse papel. Em algumas ocasiões, o nosso cônjuge vai dizer coisas para nós que nenhuma outra pessoa pode dizer. Isso é especialmente verdadeiro quando a pessoa em questão, ela tem muito poder em suas mãos. A esposa de Sir Winston Churchill, me atrapalhei com esse nome, Sir Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, a esposa dele, Clementine, notou algumas coisas e escreveu uma carta ao seu marido. O interessante é que essa carta foi enviada no momento em que os ataques da Alemanha contra a Inglaterra, com bombardeios diários, estavam no seu auge.
A tensão era muito grande e ela repousava sobre os ombros do Sr. Winston Churchill. Sr. Churchill, vou falar porque não me enrolar. Porque muita gente estava morrendo e o perigo da invasão da Alemanha era iminente. Então, nessa época foi que Clementine escreveu essa carta. Vou ler para vocês. Meu querido, espero que você me perdoe por começar uma carta desta maneira. Esta é uma tarefa realmente difícil. Espero que me perdoe se eu lhe falar algo que você realmente precisa saber. Um dos seus atendentes, um amigo devotado, veio a mim e disse que há o perigo de você cair no desgosto de seus colegas e subordinados em razão de seu sarcasmo rude e maneiras insuportáveis. Parece que seus secretários particulares concordaram em se comportar como meninos de escola, recebendo o que vier de você para escapar de sua presença o mais rápido possível, dando de ombros. Acima de tudo, se uma ideia é sugerida em uma conferência, já se espera que você seja tão insolente que atualmente ninguém mais quer expor ideia alguma, seja boa ou má. Eu fiquei atônita e triste, porque em todos estes anos eu me acostumei a ver todos os que trabalham com você passarem a amá-lo. Meu querido Winston, eu percebi uma deterioração em seus modos e você não é mais tão gentil como antes. Você está na posição de dar ordens e se elas forem atrapalhadas por alguém, exceto o rei, o arcebispo de Canterbury e o orador, você pode demitir qualquer um ou até mesmo todos de uma vez só. Por isso, com todo esse poder nas suas mãos, você precisa combinar urbanidade, gentileza e, se possível, uma calma olímpica. Eu não posso suportar saber que aqueles que servem você e a seus pais não possam lhe amar, respeitar e admirar. Ademais, você não conseguirá os melhores resultados com rudeza e irritabilidade. Estas coisas vão gerar desagrado e uma mentalidade de escravos. Rebelião em tempos de guerra está fora de questão. Por favor, perdoe sua amorosa, devotada e vigilante esposa, Cleme. Por que essa repreensão funcionou? Porque era sua esposa. Ela o enquadrou e conseguiu a atenção dele. Nenhuma outra mulher seria capaz de fazê-lo. Mas ela tinha o conhecimento, ela conhecia Winston, ela conhecia Churchill durante todos esses anos de casamento. Então ela sabia como confrontá-lo. Ela sabia que se aquilo continuasse, ia prejudicar a moral daqueles que trabalhavam com Churchill, para não dizer atrapalhar todo o andamento da guerra. Quero fazer algumas definições a respeito de repreensão. O que é repreensão? Repreensão, meus queridos, é falar a verdade no momento certo, da maneira certa e pela razão certa. Não é falar simplesmente por falar. Hoje em dia, nós vivemos uma geração que gosta de causar. A contradição é uma forma de você conseguir se destacar do meio do grupo, não é isso. A repreensão, ela tem uma razão específica. Ajudar a pessoa que está em rota de colisão. Repreensão é dizer coisas difíceis que ninguém até agora falou para alguém que amamos, ajudando-o a entender que é um ponto cego na vida dele que prejudica ele e prejudica os outros. Repreensão não é um criticismo cheio de condenações. Existe gente que gosta de constantemente achar defeitos nos outros. Repreensão não é encontrar constantemente falhas nos outros, como alguns o fazem. Se torna difícil conviver com pessoas assim. Se você faz isso, pare e mude de direção. Ninguém de nós precisa constantemente ser lembrado de defeitos. Isso não é repreensão, é condenação. Repreensão não é uma censura em público que envergonha. Por isso mesmo, é uma coisa que se encaixa perfeitamente na vida familiar. Pais devem
se dar o trabalho de repreender seus filhos quando necessário, de falar as coisas que precisam ser ditas. Cônjuges precisam fazer isso com os seus pares. Mas a repreensão é para ser mantida na base do 1 a 1. É feio quando um pai ou uma mãe humilha o filho ou a esposa ou o marido na mesa da refeição, expondo o seu defeito na frente dos outros, expondo a humilhação pública. A repreensão não deve ser frequente, não é algo a ser feito todos os dias, é raro, deve ser a exceção à continuidade normal da vida. É demais se você repreende todos os dias. Tem jovens que se tornaram adultos e saíram de casa o mais rápido possível, aqueles até que casaram para se ver livre de seus pais. Porque quando eles pensam em voltar para casa, a primeira coisa que eles lembram é do olhar sombrio e desaprovador do pai e a língua ácida e crítica da mãe. Lembre, o lar tem que ser um refúgio. A repreensão é uma forma de evitar um desastre na vida da pessoa que amamos. Não é uma maneira de você descarregar as suas frustrações naquela pessoa. Não é uma explosão de ira. Muitas pessoas, elas não conseguem entender a natureza bioquímica dos seus próprios corpos. Quando você está irritado, o seu corpo produz uma série de hormônios, entre eles a adrenalina, e o seu corpo se prepara para a batalha. Assim, enquanto você estiver sob efeito da irritação, você reage e não age. Você não consegue pensar profundamente. E a irritação faz com que você tenha a disposição de agredir, ferir e machucar o outro. É preciso dar tempo para todo aquele hormônio provocado pela irritação ser metabolizado pelo seu corpo, para que você possa voltar a raciocinar novamente. Por isso, dizer coisas sob o peso de emoções fortes é ser tolo. É melhor calar, aguardar, do que falar demais e depois ter que catar os cacos de um relacionamento quebrado. Repreensões devem acontecer após pausa para orar, para pensar, no tempo correto para saber o que deve ser dito e para evitar cuidadosamente as coisas que não devem ser dito. Uma coisa que é muito comum em conflitos é que as pessoas começam atacando um problema e quando encontram resistências começam a atacar um ao outro. E já não atacam mais o problema, mas procuram as palavras certas para ferir e magoar aquela pessoa que agora se coloca na posição contrária. Isso não é repreensão. Isso é ser tolo. Porque normalmente as pessoas que mais amamos são aquelas que mais ferimos. E nós precisamos aprender a abrir mão do desejo de devolver na mesma moeda, de ofender, de magoar, de humilhar, para aprender a repreender da maneira correta, a corrigir para que a vida alcance todo o seu potencial. A repreensão é dizer a verdade em amor de tal forma que a outra pessoa possa crescer naquela área da sua vida. Eu sou muito grato a pessoas que têm a coragem de me dizer as coisas como são. Eu não gosto de pessoas que só me elogiam e nunca têm coragem de me contrariar em momento algum. Eu prefiro alguém que me bate na cara do que me apunhala pelas costas. É isso que diz aquele texto de Provérbios: os beijos de quem odeia são enganosos, mas a ferida de um amigo é preciosa, é fiel. Amado, a repreensão não ataca a identidade. Quando você passa a dizer a uma pessoa que ela não vale nada, que ela é má, que ela é um atrapalho na vida dos outros, você não está repreendendo, você está destruindo a identidade daquela pessoa,
fazendo o serviço que o diabo faz. Quando a repreensão verdadeira, você preserva a identidade da pessoa. A pessoa continua sendo preciosa por mais errada que tenha sido. Mas a atitude, essa sim, precisa ser atacada. Então aprenda a separar as ações da pessoa em si. Cada indivíduo foi formado por Deus, é precioso e valioso, especialmente para você, sua esposa, seu marido, seus filhos. É importante que você saiba atacar os erros de comportamento sem destruir o valor, a identidade, o respeito próprio da pessoa a quem você repreende. Então lembre, não faça isso todo dia, faça pelo motivo certo para curar, para resgatar e preserve a identidade da pessoa. Faça só depois de orar e de pensar muito. Repreender é uma expressão de amizade sincera. Repreender é correr o risco de dizer coisas duras e talvez até perder por algum tempo a afeição daquela pessoa. Mas um verdadeiro amigo é aquela pessoa que arrisca a sua amizade para salvar um amigo. Perceba a diferença. Algumas pessoas que preferem deixar o amigo se arrebentar, mas não prejudicar o relacionamento. Já os amigos de verdade preferem prejudicar o relacionamento e salvar o amigo. Que tipo de amigo você é? Para sua esposa, para os seus filhos, para aqueles que te cercam? Francis Bacon, no século XVII, escreveu em seu ensaio sobre amizade o seguinte: o melhor método para manter a mente sadia é a demonstração fiel de um amigo. Eu espero que você tenha amigos assim, que tenham coragem de bater duro na sua face, mas nunca lhe apunhalem pelas costas. Amigos que tenham coragem de dizer o que precisa ser dito, em vez de deixar você se arrebentar sozinho com escolhas más. Uma das marcas de saúde de um relacionamento maduro é a liberdade para falar sinceramente. Uma das coisas que faz o casamento tão precioso. Quem mais nos conhece tão bem do que aquela pessoa que repartiu a sua vida inteira conosco? Quem mais nos ama tanto do que aquela pessoa que deixou tudo para viver ao nosso lado? Nem sempre é fácil ouvir repreensões. E eu fico muito irritado quando algumas pessoas começam a me dizer algumas coisas que me deixam um pouco vexado. Percebo que fui tolo em alguns momentos, mas se a gente deixar essas coisas acontecerem, as pessoas chegarem a nós e dizerem o que precisa ser dito, no final nós nos tornaremos pessoas melhores. Provérbios diz que aquele que rejeita a repreensão menospreza a sua própria alma. Aquele que resiste à repreensão morrerá. Portanto, sejamos sábios, entendamos que a repreensão verdadeira, ela tem o objetivo de nos corrigir, de nos salvar, de nos resgatar, e normalmente ela é sempre feita por amor. Em Provérbios 3, por exemplo, nós lemos sobre uma repreensão com a qual todos nós devemos concordar. Ali fala que os pais repreendem os filhos porque se deleitam neles. Assim como Deus repreende os seus, nos quais tem prazer. É por justamente acharmos que uma pessoa é tão valiosa, tão preciosa, que nós não podemos deixá-la ir ao sabor de escolhas duvidosas, desastrosas, destruidoras. E sim, quem ama de verdade confronta. Quem ama de verdade coloca todos os pingos nos is e diz o que precisa ser dito. Ainda que um tempo de confronto, de luta, de combate, de desaprovação, de tristeza venha pela frente. Mas
A tristeza de uma repreensão gera vida e alegria no final. Então, amados, que isso faça parte da sua vida. Que em vez de seguir esse pensamento comum de hoje em dia, de lacrar em cima das pessoas, ou fazer uma amizade a qualquer custo, mesmo deixando a pessoa fazer escolhas desastrosas, destruidoras, para não perder a amizade e não falar nada e olhar para o outro lado. Que sejamos pessoas sinceras, não tenhamos interesse nenhum em lacrar, humilhar em cima de alguém, mas também tenhamos a coragem e a ousadia de confrontar, para que as pessoas que nos cercam tenham capacidade e condições de crescer, amadurecer e ser bênçãos em sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, que o Espírito Santo ilumine você na difícil tarefa do confronto, mas lembre que para cada palavra de confronto tem que ter dezenas e dezenas de palavras de afirmação, de respeito e de valorização. Que Deus abençoe o seu coração. Gostaria de orar com você agora. Deus amado, abençoa a pessoa que está me ouvindo. Que ela, Senhor, tenha coragem para viver de maneira madura e sóbria, recebendo a demonstração como prova de amor. Que ela tenha pessoas e amigos verdadeiros que tenham coragem de dizer o que precisa ser dito, para restaurá-lo quando estiver em rota de colisão com alguma coisa. Mas que ao mesmo tempo seja esse meu ouvinte uma pessoa de coragem para confrontar quando preciso. E que tenha o equilíbrio, Senhor, de saber que o confronto é uma exceção e não a regra. Que no lar de cada um destes que me ouvem haja um espírito de harmonia, de paz, de preservação da identidade, do valor e a correta repreensão, cheia de amor, de modo que essa família seja geradora de pessoas maduras, estáveis e saudáveis. Que Deus abençoe este lar em nome de Jesus. Amém.